Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a aula é sobre deficiência física. Bom, para falar um pouco sobre esse tipo de deficiência, vamos nos apoiar no decreto 3.298 de 1999 que vou enviar para vocês. E também o documento Atendimento Educacional Especializado com ênfase na deficiência física. Aqui definição sobre deficiência. Toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano. Esse é o conceito de deficiência, o conceito mais amplo. Então aqui tem a deficiência visual, a deficiência auditiva, deficiência intelectual e deficiência física. No artigo 4º traz a definição sobre deficiência física. Nessa definição diz o seguinte: deficiência física, alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, e ele segue em outras definições similares. E continua: amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidades congênitas ou adquiridas, congênita significa de nascença, tá? Exceto as deformidades estéticas e as que não produzem dificuldades para o desempenho das funções. De acordo com esse artigo, as deficiências ou deformidades que não produzem dificuldades para o desempenho da função do sujeito não entram nessa definição, mas a gente pode conversar mais sobre isso. Bom, explicando um pouco sobre os termos técnicos que esse decreto traz. O termo para significa membros inferiores, tetra significa inferiores e superiores, plegia significa sem movimento e paresia significa que tem algum movimento, mas esse movimento está comprometido, certo? Então, por exemplo, paraplegia, membros inferiores que não têm movimento. Paraparesia significa membros inferiores, mas que tem algum movimento ou movimento comprometido, certo? Sobre deficiência motora, essa está relacionada com a motricidade, mobilidade e a coordenação motora do corpo, inclusive da fala, certo? Então, deficiência física e motora estão intimamente ligados, porque se um membro tem alguma deficiência física, esta pode comprometer o movimento, a motricidade, a coordenação desse membro, certo? Pode ser de caráter definitivo, temporário, estável e evolutivo, tá? E as formas e as causas são as mais diversas. Tem as causas neurológicas, as neuromusculares e as ortopédicas. Bom, eu não vou entrar muito em detalhes nessas causas, porque elas vão entrar mais em termos médicos, técnicos, que estão lá no atendimento educacional especializado, que vocês vão ter acesso, vão ler, e caso tenha dúvidas, podem me procurar. Mas aqui eu vou citar alguns exemplos. Por exemplo, aqui a gente tem malformações congênitas, lesão medular. Aqui ele coloca, inclusive, assim, por ferimento de arma de fogo, ferimento de arma branca, acidente de trânsito, mergulhos em águas rasas, traumatismo, quedas, processo inflamatório, processo degenerativo e assim por diante. Uso de radiação, exposição de radiação, uso de drogas e outras causas diversas que podem ocasionar deficiência física e motora. Bom, vamos seguindo sobre como nós trabalhamos com esse público-alvo, que faz parte do público-alvo da educação especial, pessoas com deficiência física. Então, como nós trabalhamos com esses estudantes? Bom, como esses estudantes estão com comprometimento na motricidade e mobilidade, nós trabalhamos com tecnologia assistiva. Vocês sabem o que é tecnologia assistiva? Eu vou ler o conceito aqui e dar uma breve explicação.
é uma expressão utilizada para identificar todo o arsenal de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e, consequentemente, promover vida independente e inclusão. Então, nessa definição, inclui os recursos de comunicação alternativa, de acessibilidade ao computador, de atividade diária do cotidiano, orientações de mobilidade, adequação de postura, adequação dos veículos, órteses, próteses e outras coisas. Na educação, nós usamos vários materiais adaptados para as pessoas que têm algum tipo de deficiência física e motora, certo? Adaptações para poder pegar o lápis, para poder cortar o papel, para poder ter uma postura correta na carteira, é melhor dizer, uma postura adequada na carteira para que a pessoa possa escrever, possa copiar, possa participar das atividades, certo? Então nós temos materiais pedagógicos que criam formas de você conseguir ter movimentos e motricidades, mobilidades, nas atividades mais simples como recorte, por exemplo. Então, dependendo do tipo de deficiência física das crianças, elas não conseguem fazer recorte, colagem ou escrever, por exemplo. Tá? Então, no material que eu estou mandando para vocês, existe na parte de tecnologia assistiva, logo depois de tecnologia assistiva, uma seção que mostra vários materiais sendo produzidos que vocês conseguem fazer para contribuir no movimento e na mobilidade, na motricidade das atividades. Como, por exemplo, pessoas com deficiência nas mãos, que têm os dedos atrofiados, não conseguem pegar um livro, não conseguem pegar um caderno, não conseguem fazer esse movimento de folhear, certo? Então, com o recurso de tecnologia assistiva, que é nessas adaptações dos materiais, nós conseguimos criar formas desses estudantes folhearem os cadernos, folhearem os livros, por exemplo. Tá? Então, tem uma série de atividades aqui que é possível fazer, não custa muito, não é muito caro fazer várias atividades e materiais, como jogos, tabuleiros e vários outros tipos de atividade, certo? Uma das atividades para pessoas com paralisia cerebral, por exemplo, que tem comprometimento de fala muito grave ou muito comprometido, nós usamos os recursos de tecnologia assistiva, mas dentro de uma vertente de comunicação ampliada ou alternativa, que são as pranchetas de comunicação, que elas estão no material lá. Tá? Então dê uma olhada nessas pranchetas de comunicação, nesses cartões de comunicação, porque quando as crianças não falam, elas precisam mostrar a figura que relaciona-se à atividade que ela quer executar. Inclusive atividades mais corriqueiras do cotidiano, como tomar água, ir ao banheiro e outras atividades. Certo? Estou mandando esse material para vocês e daqui a pouco a gente se fala.